ser feitas aí com auxílio de softwares. Então, tem um site aqui, né, o Revolus, ele é utilizado para fazer o cálculo luminotécnico. Então, aqui a gente tem algumas características interessantes. Então, vou colocar aqui a unidade que eu quero em metros por lux, porque é o que a gente está definindo aí como nosso sistema internacional. Vou definir o tamanho do meu ambiente, então, o comprimento, a largura e a altura. Então, vou considerar um bloquinho de 3x3x3. Então, 3x3x3. A altura de trabalho, né, o work plane. Então, onde que é a minha altura de trabalho? Bom, vamos considerar uma mesa a 1 metro do solo. Então, essa é a minha altura de trabalho. Então, ele vai calcular o método dos lumens para verificar se a quantidade de luminância em lux está sendo atendida nesse ponto. Ah, mas se a iluminância no solo estiver bem menor, não tem problema, porque o que a gente está avaliando por esse método dos lumens é a quantidade de lux, a iluminância na altura de trabalho. No caso aqui, estou definindo ela como 1 metro. Aí aqui tem as formas aqui do meu quarto, né? As questões das refletâncias, né? Então, do meu ambiente. Então, do teto, das paredes e do solo. Então, do piso, né? Perdão. Então, do teto, da parede e do piso. Então, vou manter esses valores aqui. Então, é considerando que o teto, ele tem uma iluminância, ele é um teto branco, né? Tem uma alta refletância. As paredes são claras ali, tem uma refletância média de 50%. E o piso é um piso escuro, então tem uma refletância baixa de 20%. Aqui, a iluminância que a gente vai definir vai ser de acordo com o quê? Com a norma que a gente está trabalhando. Então, se eu quero calcular, por exemplo, esse cômodo aqui é um escritório. Então, é um escritório onde vão ser realizadas atividades, né, de ler, escrever, digitar. Então, eu sei que no escritório o nível de iluminância ele tem que ser alto, por conta da atividade. Então, ele tem que ter uma iluminância de 500 lux. Então, vou manter os 500 lux. Aqui eu posso definir, são os critérios que eu posso definir. Ou eu defino a iluminância que eu quero, ou eu defino a potência, né, a densidade de potência, quantos watts por metro quadrado eu quero, ou eu defino somente a quantidade. E aqui eu tenho algumas restrições. Então, eu posso restringir, né, dentro do eixo X, o espaço de luminárias que eu posso ter. Posso restringir no eixo Y quantas luminárias eu posso ter. Eu posso restringir em colunas e linhas, né, em colunas e linhas, quantas luminárias eu tenho que ter. Mas, no caso, eu quero calcular, a partir do nível de iluminância de 500 lux, quantas luminárias eu tenho que ter. Então, para isso, o que eu vou fazer? Aqui, né, vão ter vários tipos de software, né? Esse aqui que eu já dei uma testada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar, né, uma luminária. Então, eu tenho que adicionar uma luminária e uma lâmpada. Então, aqui eu vou escolher uma dentre dessas. Eu também aqui são, na verdade, fornecedores importados, então eu não conheço muito dessas marcas, né? Eu vou escolher alguma aqui que pareça interessante para a gente utilizar em escritórios, né? Ó, aqui a gente pode verificar mais ou menos como que são as luminárias. Então, essa aqui não está muito interessante. Vou procurar alguma aqui que se pareça com algo que a gente vai usar em um escritório. Perdão, eu estava selecionando a luminária, mas não estava selecionando a lâmpada com potência, com tudo, né? Então, aqui ó, a gente pode até observar a questão da curva, né? De candelas, a curva de luminância, né? De radiação, então, radiação luminosa. Então, aqui, ó, por exemplo, é um pendente de 41 watts, né? Então, vou selecionar esse cara aqui para que ele distribua. Selecionando aquele tipo de iluminação para esse ambiente aqui, né? Agora eu mudei um pouco o ambiente, vou voltar ele para aquele quadradinho. Então, ó, eu teria que ter 3 luminárias desse tipo de LED de 40 watts. Então, para atingir essa iluminância de 500 lux, né? No caso,
se a gente estivesse determinando que isso aqui era um escritório, né? Então, por isso que eu precisaria dessa luminância tão alta. Então, eu teria que dispor aqui de 3 luminárias desse tipo que eu adotei, que é essa luminária de LED. Então, aqui a gente pode até escolher algumas características dela e tudo mais, né? Então, a partir dessa luminária, a gente teria essa disposição. Agora é interessante, se eu reduzisse, né, se eu considerasse que isso é um cômodo geral, né, onde a gente não precisa de uma iluminância tão alta. Então, se eu colocasse aí uma iluminância de 150 lux, por exemplo, então vai cair bastante a nossa quantidade de luminárias. Por quê? Porque a quantidade de luminância ela é diretamente proporcional, né, ao número de luminárias. Então, se eu estou diminuindo de 5 vezes praticamente, né, 4 vezes aqui, 3 vezes e pouco, né, no caso, essa iluminância, então eu estou diminuindo a quantidade de luminárias que eu tenho que utilizar. Então, a partir disso, a gente consegue observar, né, nesse exemplo aqui. Vou agora, para que eu entenda qual que era a dificuldade aqui, eu vou alterar, então, vamos verificar se a gente consegue pegar alguma outra luminária diferente para verificar como que ele vai apresentar a disposição dessas luminárias. Então ó, esse que é uma lâmpada que está embutida, né? Então aí aqui também a gente pode escolher quais são as características dela, ó. A potência, então 40,88, a temperatura também. Então tudo isso aí são as características das minhas luminárias, ó. Total luminária lumens. Então para cada tipo de luminária, cada tipo de lâmpada, vai mudando aqui a curva, vai mudando o total de lumens, né? Então, de acordo com o que eu estou utilizando. Eu vou pegar aqui uma luminária que tem uma quantidade de lumens baixa, só para a gente ver também essa diferença. Então, essa aqui ela tem uma luminância aí, ó, de 2.000 lumens. Então, vou selecionar ela. E para esse ambiente, mesmo com nível de iluminação baixo, ele considerou que tinha que ter 2 pontos. Então, eu vou mudar aqui um pouco. Se eu mudar para 100 lux, né, essa iluminância, ou seja, é um ambiente qualquer, um corredor, uma sala de espera, então eu precisaria de apenas uma lâmpada. Agora, se eu voltar à iluminação, que seria o padrão do escritório, né, com 500 lux, então aí eu precisaria de uma disposição de 4 luminárias, e aqui ele já me apresenta até, mais ou menos, sabendo o tamanho dessas luminárias, ele já me apresenta a disposição geométrica delas. Então, isso é interessante aqui diante desse software, né? Então, é um software online, gratuito aí, então dá para a gente fazer vários testes aí em relação a isso. Por exemplo, aqui eu vou aumentar a minha altura do pé direito, né? Eu quero considerar, então, que se tem um pé direito bem mais alto, olha o que acontece com a quantidade de lâmpadas que eu tenho que ter. Então, como eu não aumentei o meu plano de trabalho, mas aumentei bastante o meu pé direito, então eu tive que adicionar várias luminárias, né? Então, com um pé direito de 3 metros, eu tinha 4 luminárias. Agora eu preciso de 9, né? Então, aí dessa forma a gente calcula qual que é a iluminância aqui no local de trabalho, ó, 664. Dessa forma, o que eu poderia fazer? Então eu vou manter essa característica geométrica e eu quero colocar 8 luminárias para ver quanto que vai ser a iluminância aqui nesse ponto de trabalho. Então, considerando aqui, agora ele não recalculou. Se eu mudar aqui a quantidade, ele não está alterando o meu cálculo. Agora ele recalculou. Então, considerando 3 luminárias para essa nova característica aqui desse cômodo, então eu teria uma iluminância aqui no plano de trabalho de 221 lux. Então, aí com isso aqui a gente consegue fazer vários estudos e também vários dimensionamentos, né? Então, principalmente aí para a parte residencial, tranquilamente isso aqui conseguiria atender a gente. Conforme a gente vai indo para projetos mais
mais detalhados, né? Por exemplo, projetos arquitetônicos, onde você tem uma forma geométrica que não é tão definida quanto essa, né? Que é um quadradinho. Então, a gente precisa utilizar, então, geralmente softwares, né? Que daí a gente pode definir diferentes geometrias, a gente pode, ou então, apelar para o cálculo do método ponto a ponto.